A poeira de Vila do Cedro era espessa, mas não tão sufocante quanto o silêncio que se instalara na vida de Ana, uma mulher que parecia ter nascido com o destino traçado na cor cinza da estrada de chão batido. Sua casa, aninhada no canto mais pobre do vilarejo, não lhe trazia refúgio, mas o peso constante de ser a filha que a família inteira, desde o pai Severo até a irmã mais nova e casada, Maria, fazia questão de ignorar ou pior, de usar como motivo de vergonha nos poucos encontros sociais. Ana era invisível, a sombra útil, aquela que não se casaria, que não traria dote e que servia apenas para manter a merenda da escola da Vila Quente, um trabalho de labuta silenciosa que lhe roubava os dias e lhe preenchia a alma vazia com o cheiro morno de feijão e farinha. O desprezo era um veneno lento que lhe corroía a dignidade, manifestado não apenas nas palavras ácidas de sua mãe, que a tratava como um fardo, mas no olhar em toda a comunidade, que via Ana como um ser simples demais, sem graça, eternamente sozinha, e pior, jamais escolhida. No burburinho da vila, quando se falava de amor ou casamento, Ana era sempre o contraponto, a prova viva de que nem toda mulher era feita para o desejo, uma dor antiga que ela carregava desde a juventude e que a obrigava a manter os olhos baixos, escondendo o mundo interior, que ninguém jamais se dignara a enxergar. Ela trabalhava da primeira luz da manhã até o sol se pôr, servindo os pratos de pau e recolhendo os restos, enquanto os cochichos sobre seu azar e sua falta de encanto pairavam no ar como moscas persistentes. Naquela rotina cruel, onde cada dia era igual ao anterior, a chegada de um forasteiro era sempre um evento desestabilizador, mas a comunidade de Cedro era fechada e desconfiada, acostumada a repelir quem viesse de fora. Desta vez, porém, o homem era diferente. Ele chegou em uma carroça simples, trazendo pouca bagagem e ainda menos palavras, apresentando-se apenas como João, e dizendo que viera do sul, procurando trabalho, em uma das fazendas mais distantes. João era um homem de silêncios profundos, alto e reservado, vestindo roupas de linho surradas, que, no entanto, pareciam cair com uma estranha dignidade em seus ombros largos, e seus olhos eram a parte mais enigmática, castanhos e atentos, observando o pequeno mundo da vila sem julgamento, mas com uma intensidade que ninguém soube decifrar. A desconfiança da vila recaiu sobre João imediatamente, um homem que parecia saber mais do que dizia, que não sorria facilmente e que tinha umas mãos estranhamente limpas para quem dizia ser um trabalhador braçal. As mulheres da vizinhança, sempre prontas para o julgamento, evitavam-no, temendo a aura de mistério que ele trazia, e os homens o tratavam com a rispidez habitual do interior, testando sua paciência e suas habilidades. Enquanto todos o ignoravam ou o tratavam com frieza, Ana foi a única que, movida por uma humanidade simples e desarmada, que ela mesma raramente recebia, lhe demonstrou cortesia. O encontro se deu na cozinha da escola, no final da tarde, quando João, que havia arranjado um bico ajudando na construção de um novo cercado, veio buscar sua marmita. Ana, envergonhada pelo simples ato de erguer os olhos, entregou-lhe o prato, fumegante, e o que se seguiu foi o primeiro gesto de verdadeiro respeito que ela havia recebido em anos. Ele olhou para ela, não para baixo, e agradeceu com uma voz rouca e calma que não continha ironia nem condescendência. Naquele instante breve, no meio do vapor da comida simples, o mundo de Ana estremeceu, pois ele não a via como a merendeira invisível, mas como alguém que merecia ser vista. Se você já sentiu a dor de ser esquecido por aqueles que deveriam te amar, toque no botão de curtir e venha se juntar à nossa família Corações do Passado, porque histórias de rejeição e redenção merecem ser contadas, e a Diana estava apenas começando a ganhar cor.
A partir daquele dia, João passou a ser uma presença constante na hora da merenda, não por necessidade, mas por escolha. Ele se sentava sozinho em um canto discreto, comendo devagar a comida que Ana preparava, e a troca de olhares passou a ser o idioma secreto entre eles. Um diálogo de silêncios longos onde ela lia o respeito e ele parecia ler a dor. A comunidade notou a mudança. Não havia flerte na maneira como João a tratava, nenhuma intimidade inapropriada que as regras estritas daquele vilarejo condenavam. Mas havia algo muito pior na visão dos fofoqueiros: dignidade. O fato de um homem, mesmo que estranho e misterioso, tratar a rejeitada Ana com decência, elevava-a sutilmente, e o julgamento das mulheres, lideradas pela invejosa vizinha Josefina, se tornou mais ácido. Elas cochichavam que Ana estava se aproveitando da simplicidade do forasteiro, que uma mulher como ela nunca conseguiria atrair nada além de homens que mal tinham onde cair mortos, reforçando a ideia de que o destino dela era a solidão. Ana sentia o peso desses olhares condenatórios, mas pela primeira vez a dor não a paralisava. Quando João vinha até ela pedindo um copo d'água ou perguntando algo sobre o tempo, ela conseguia sustentar o olhar, e a cada pequena gentileza dele, o desprezo familiar parecia diminuir. Ela notou que ele se vestia com humildade, mas o corte de sua barba e o modo como segurava o talher indicavam uma educação que não se via nos homens brutos da fazenda. Um detalhe sutil que despertava a primeira semente da curiosidade. O mistério em torno de João era a única coisa que mantinha a vila em suspense. Ele falava de cavalos com a precisão de um criador e, certa vez, corrigiu a gramática do padre Manuel durante a missa com uma sutileza que fez o padre corar. Mas logo voltava a se fechar em seu papel de homem simples, viúvo e procurando uma nova vida. Talvez um recomeço que a vila ignorava. Para Ana, esses pequenos deslizes eram como chaves caindo no chão, pistas que sua mente simples não conseguia organizar, mas que lhe garantiam que João não era apenas o que parecia. O medo de ser novamente humilhada pela família era real, pois sua mãe a advertiu com crueldade que não manchasse o nome da casa com um forasteiro sem posses. No entanto, o desejo de ser tratada como um ser humano superava o medo da reprimenda. João nunca falava de sua falecida esposa, mas havia uma melancolia profunda em seus olhos que Ana reconhecia, a tristeza de quem já havia amado e perdido, e essa dor compartilhada criava um laço invisível entre os dois párias da vila. Foi em uma tarde de chuva fina, quando João se demorou na cozinha da escola, que Ana viu o primeiro indício claro. Ele estava ajudando-a a secar as panelas de ferro, e ao estender a mão para pegar um pano, a manga de sua camisa surrada escorregou, revelando não apenas a força de seu braço, mas uma cicatriz fina e bem cuidada, diferente das marcas de trabalho pesado que ela conhecia. Mais revelador, porém, foi o brilho rápido de um objeto que ele puxou para debaixo da manga. Um anel de ouro maciço, muito bem trabalhado, que ele escondeu com uma velocidade alarmante. Aquele anel não pertencia a um trabalhador pobre e humilde, nem a um viúvo em busca de bicos. Aquele anel pertencia a alguém de posses, alguém que havia aprendido a esconder seu valor. Se você está sentindo o coração apertado com essa descoberta, inscreva-se no Corações do Passado, porque o que Ana descobrirá sobre a verdadeira vida de João fará a poeira de Vila do Cedro se levantar em um turbilhão de escândalo e revelações chocantes que mudarão o destino dela para sempre. O homem que havia, o único que a respeitava, estava mentindo, e o preço dessa mentira era algo que Ana ainda não podia imaginar. Ana não conseguia mais ignorar o peso daquela revelação silenciosa, pois o brilho fugaz do anel de João era como um farol aceso na escuridão da sua vida simples, e a merendeira, acostumada apenas com
O ferro e o barro sentia-se vertiginosamente próxima de um mundo que não lhe pertencia. Ela começou a observar a maneira como João andava, a cadência lenta e medida, que não era de um homem, cansado pelo trabalho braçal, mas sim de alguém acostumado a comandar o próprio tempo. E essa discrepância entre a roupa puída e a alma educada acendeu um fogo de confusão em seu peito, misturando a esperança de ser vista com o medo terrível de ser enganada. O medo de ser o alvo de uma piada cruel, de um passatempo de gente rica entediada, era um veneno amargo que a fazia hesitar em permitir que aquele homem continuasse a aproximar-se, pois o preço da humilhação em Vila do Cedro era sempre pago com juros altos. A crueldade da comunidade, contudo, não diminuía, apenas mudava de alvo. As mulheres da vila, lideradas pela invejosa Josefina, passaram a comentar em voz alta o quanto Ana estava se vestindo melhor, insinuando que o forasteiro misterioso estaria bancando a merendeira, levantando a suspeita de que a decência dela era apenas uma fachada para uma relação desonrosa, algo impensável para a moral rigorosa daquele tempo. Essa pressão pública atingiu seu ápice quando a mãe de Ana, Dona Maria, proibiu-a de falar com João fora do horário da merenda, temendo que o nome da família, já tão frágil, fosse arrastado para a lama por causa da única filha que lhe restara solteira e rejeitada, preferindo ver Ana, triste e sozinha, a tê-la associada a um escândalo. Ainda assim, a presença de João continuava a ser o único sol na vida sombria de Ana, e a forma como ele a defendia em silêncio era a prova mais forte de seu caráter. Certa vez, um dos moleques mais velhos da escola tentou zombar de Ana derrubando a bandeja de pães, mas antes que a merendeira pudesse se curvar para catar a comida espalhada na terra, João se levantou de sua mesa, não com raiva ou gritaria, mas com uma autoridade calma e imponente, e a maneira como ele olhou para o garoto foi suficiente para fazê-lo congelar de medo, e o silêncio que se seguiu fez com que todos entendessem que aquele forasteiro não era um homem com quem se deveria brincar, não importando a humildade de suas vestes. Esse poder contido, essa capacidade de impor respeito sem erguer a voz, era o maior sinal de que João era um lobo em pele de cordeiro. E Ana começou a entender que a pobreza dele era uma máscara e não sua essência. Ela notou que as mãos dele, embora fortes, não tinham as calosidades grossas e deformadas dos lavradores da região. E quando ele lhe oferecia alguma ajuda, seus dedos eram rápidos e precisos, demonstrando familiaridade com trabalhos de precisão, talvez o manejo de documentos finos ou instrumentos delicados, um mistério que só aumentava a atração silenciosa. O vínculo entre eles se aprofundava através desses pequenos atos de deferência e cuidado, criando uma bolha de proteção mútua no meio da hostilidade da vila. João nunca a tocava, mas seus olhares eram carinhos que nenhuma palavra poderia expressar, e o respeito com que ele lhe dava era o alimento que Ana nunca havia recebido da própria família, um bálsamo que curava a ferida antiga da rejeição e a fazia sentir-se digna, desejada, mesmo que de uma forma que só o coração podia entender. A cada dia, a dor do passado diminuía, substituída pela adrenalina daquela mentira compartilhada que só ela conhecia, a sensação de ser a guardiã de um segredo valioso. Se você está começando a sentir a ansiedade de Ana, dividida entre o medo da decepção e a alegria de ser amada pela primeira vez, então você está no lugar certo. E se o seu coração sente por essa história de abandono e redenção, eu peço que se inscreva no canal Corações do Passado, para que mais almas como Ana encontrem a luz que merecem. A tensão aumentou quando o padre Manoel adoeceu e precisou enviar uma carta urgente para a capital do estado. E ele procurou todos os homens alfabetizados da vila, mas foi João quem se ofereceu para transcrever o texto. O padre, depois,
Comentou com Ana, com uma admiração disfarçada de crítica, que a caligrafia de João não era apenas legível, mas sim primorosa, digna de um tabelião ou de um notável, e que o vocabulário usado era tão rebuscado que ele mal conseguia acompanhar. Detalhes que confirmavam para a merendeira que o forasteiro não era um simples viúvo do campo. Ana, movida pela curiosidade e pelo desejo de entender a quem ela estava entregando seu coração, ousou fazer uma pergunta discreta enquanto ele lavava o prato de almoço. Ela perguntou se ele era um homem de leitura, ao que João respondeu com um sorriso triste, dizendo que, sim, que a leitura era seu refúgio, mas seus olhos desviaram rapidamente, e ela percebeu que a mentira era mais profunda do que parecia, pois ele não estava apenas lendo. Ele parecia ter vivido em meio aos livros e aos privilégios que eles representavam. A cada evidência, a confiança de Ana era testada. Ela lutava contra a voz interna que a lembrava de que mentira é mentira. Não importa a roupa que vista, e que talvez o objetivo de João fosse apenas zombar da ingenuidade do interior. Contudo, ela se agarrava ao modo como ele a olhava, com sinceridade e respeito, e se consolava, pensando que um homem que se dá ao trabalho de se humilhar para estar perto de alguém humilde deve ter um motivo muito maior do que a maldade. Ela começou a tecer a teoria de que João estava fugindo, talvez de uma vida que lhe era exigida, de responsabilidades que ele não queria mais carregar, e que ele havia escolhido o anonimato daquela vila esquecida e o silêncio dela para encontrar paz. Essa ideia o tornava ainda mais humano, um homem ferido buscando abrigo, e isso justificava a mentira, tornando-a perdoável aos olhos de Ana, que entendia bem o que era desejar sumir do mundo. A situação atingiu um ponto crítico quando um pequeno bilhete foi deixado sobre a mesa de Ana, dobrado com uma precisão que parecia fora do lugar. O bilhete era de João, escrito à mão com aquela caligrafia impecável, e não falava de sentimentos ou promessas, mas de urgência e segredo. Ele pedia que ela se encontrasse com ele na próxima quarta-feira, após o pôr do sol, na estrada que levava à cidade vizinha de Santana, dizendo que precisava da ajuda e da confiança dela para resolver um assunto que não podia esperar e que envolvia sua partida, uma palavra que fez o estômago de Ana revirar. A partida dele. Aquele era o medo mais profundo de Ana, que o homem que finalmente a via fosse embora, levando consigo a dignidade que ela havia recuperado. Mas o medo da despedida se misturou com uma faísca de coragem, pois o bilhete era um convite, um sinal de que ele confiava nela, e essa confiança era a única coisa que importava agora. Ela precisava ir, precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse a destruição de toda a esperança que ele havia plantado. O que João revelaria naquela estrada de terra escura? Ele estaria partindo? Ou estaria finalmente pronto para despir sua armadura de homem simples e mostrar à merendeira quem ele realmente era? Um segredo que faria a vila inteira cair de joelhos, e Ana questionar tudo o que ela pensava saber sobre amor e sobre si mesma. A espera por aquela quarta-feira se arrastou como a pior das doenças, consumindo a paz de Ana e preenchendo cada respiração com a ansiedade da iminente verdade. Ela tentava se convencer de que a menção, a partida no bilhete, era apenas parte da urgência do assunto e não o prenúncio de um adeus. No entanto, o medo era um parasita que se alimentava da sua felicidade recém-descoberta, lembrando-a a todo momento de sua condição. Ela era a merendeira, a desprezada, e a beleza que João via nela não era forte o suficiente para deter a força do destino ou a mentira que ele carregava. Era a primeira vez que a esperança pesava tanto em seus ombros, e ela se sentia como a corda de um instrumento prestes a se romper, dividida entre a fé no caráter de João e a dolorosa realidade de sua vida de rejeição,
Para o encontro, Ana se permitiu um pequeno ato de vaidade proibida, um luxo que ela raramente usava. Ela lavou e engomou o seu melhor vestido de chita, um tecido simples, de cor parda, mas limpo e sem remendos visíveis, e gastou longos minutos penteando o cabelo, que ela habitualmente escondia sob um lenço empoeirado, permitindo-se sentir por um breve instante que merecia o cuidado e a dignidade que João lhe oferecia. Esse simples gesto de autocuidado não passou despercebido por Maria, a irmã invejosa, que farejava qualquer faísca de felicidade na vida de Ana como um cão fareja carne fresca, e que a observou com um escárnio mais azedo que o usual. A crueldade da família se tornou mais aguda, uma reação instintiva ao vislumbre de que Ana poderia estar finalmente escapando da invisibilidade. Maria não perdeu a oportunidade de alfinetar, dizendo que a merendeira estava se enfeitando demais para a idade e para a função, perguntando em voz alta se ela esperava que algum jagunço bêbado a confundisse com uma moça decente, e o pai, indiferente, apenas repreendeu Maria por falar bobagens. Mas o olhar dele para Ana era de desgosto, como se a simples ideia de que ela pudesse ter um pretendente, mesmo um viúvo misterioso, fosse uma afronta à reputação medíocre da família. Era essa dor diária e silenciosa que Ana se preparava para trocar pela incerteza da partida de João. E se você entende a profundidade dessa troca, eu peço que deixe um like para nos ajudar a contar mais histórias como esta no canal Corações do Passado. Naqueles dias lentos, Ana começou a analisar a lógica por trás da farsa de João. Ele não estava simplesmente escondendo sua riqueza. Ele estava ativamente vivendo em negação dela. Um homem de posses fugiria para um lugar onde ninguém o conhecesse, mas ele se disfarçou e permaneceu na vila, exposto à simplicidade brutal do cotidiano. Ana concluiu que ele precisava daquele anonimato para se curar de algo, e mais ainda, ele precisava de alguém que o visse sem o peso do ouro. E foi por isso que ele a escolheu, porque ela, sendo a rejeitada, não tinha nada a ganhar com a riqueza dele, e, portanto, não o trairia por interesse, apenas por decepção. O contraste entre a vida que ele fingia ter e a educação que ele deixava transparecer tornou-se quase cômico para a merendeira. Enquanto ele manejava a pá e o enxadão com a destreza de um homem de campo, seus dedos longos e finos traíam a falta de calosidade do trabalho braçal contínuo. E quando ele falava sobre o tempo ou a colheita, suas palavras eram escolhidas com uma precisão gramatical que o afastava do dialeto simples dos lavradores. A cada olhar, Ana sentia o peso do segredo e o medo de que a beleza daquele amor nascente pudesse ser esmagada sob o peso da mentira. Era um fardo que ela carregava sozinha. Na terça-feira, a esposa do coronel Durval, Dona Cecília, que visitava a pensão esporadicamente, lançou um olhar longo e inquisitivo a João, enquanto ele bebia o café. Dona Cecília não era dada à fofoca barata, mas tinha o olhar aguçado de quem lidava com grandes propriedades e com homens importantes, e seu olhar para João foi de leve desconfiança, como se a postura ereta e a maneira polida de agradecer o café não condissessem com o homem de barba mal feita e roupas puídas. Por um momento, Ana temeu que o disfarce de João estivesse prestes a ser desvendado ali, mesmo no meio da sala de jantar, e que toda a comunidade testemunhasse a queda do forasteiro, o que resultaria na humilhação definitiva da merendeira que ousara sonhar. Finalmente, a quarta-feira chegou com um sol preguiçoso e uma nuvem pesada que prometia chuva para a noite, acentuando a atmosfera de segredo. O dia de trabalho foi lento, com Ana mal conseguindo se concentrar nas panelas e nos talheres. Ela observou
João, durante o almoço, tentando memorizar cada detalhe daquele rosto bronzeado e reservado, sentindo a urgência de que aquele poderia ser o último almoço deles sob aquela falsa simplicidade. Ele estava mais silencioso do que o normal, seus olhos fixos em algo distante, e quando ele se levantou para sair, seu olhar encontrou o de Ana com uma profundidade que fez o coração dela parar. Não era o olhar carinhoso de sempre, era um olhar de quem se preparava para uma grande confissão. Em casa, o jantar foi consumido sob o mesmo silêncio de desprezo. Ana mal tocou na comida, a garganta fechada pelo nervosismo. Ela precisou inventar uma desculpa esfarrapada para sair depois que o sol se pôs, dizendo que precisava levar um remédio para a vizinha doente. E a família aceitou sua saída com a costumeira indiferença, contanto que ela não demorasse a voltar e causasse falatório desnecessário. Esse abandono familiar, que antes a machucava, agora era a sua maior aliada, permitindo-lhe deslizar para a noite sem o estorvo de explicações ou acompanhantes indesejados. A noite caiu fria e úmida, e o caminho para a estrada de Santana era uma tira escura cortada apenas pela tênue luz de sua lanterna a óleo. Ana sentia o pulsar do seu próprio sangue nos ouvidos e o ranger da terra sob seus sapatos gastos, e cada sombra parecia um par de olhos curiosos a julgá-la. Ela estava infringindo todas as regras não escritas da vila. Uma mulher solteira, desacompanhada, à noite, correndo atrás de um forasteiro. O risco era imenso, mas o desejo de conhecer a verdade era maior do que o medo da condenação social que ela já carregava. A Estrada de Santana era conhecida por ser o caminho dos tropeiros e dos viajantes que vinham de fora, um lugar de transição e segredos. O cheiro de mato molhado e terra batida pairava no ar. Ana chegou ao ponto combinado, ofegante, e parou sob o único jatobá grande que marcava a entrada da fazenda vizinha. Ele não estava lá. Um frio de humilhação e desespero percorreu Ana. Teria sido tudo um truque? Teria ele se cansado do jogo e a abandonado no escuro? A dor da possível rejeição a atingiu com a força de um soco. Enquanto a dúvida a consumia, Ana apertou a lanterna com tanta força que o vidro estalou, e nesse momento a voz de João surgiu da escuridão, calma e profunda, mas com uma autoridade que ela jamais havia ouvido. Ele emergiu das sombras, mas não estava com as roupas humildes de sempre. Vestia uma camisa de tecido fino, escura e limpa, e suas botas estavam polidas. O ar ao redor dele era diferente, e em suas mãos, Ana viu algo que parecia um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Ele a olhou e disse com a voz embargada de quem se preparava para um mergulho sem volta: "Eu lhe agradeço por ter vindo, Ana. O que eu tenho para lhe dizer hoje não pode esperar, mas preciso que você saiba que depois disso a sua vida e a minha nunca mais serão as mesmas." Ana sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha ao vê-lo sob a fraca luz da lanterna. Aquele não era o João das panelas sujas e do café simples. Aquele era um homem de posses. A postura ereta de quem está acostumado a mandar e a ser obedecido. Ela deu um passo para trás, instintivamente, como se o novo tecido da camisa dele fosse capaz de queimá-la. Ele manteve a distância, respeitando o espaço que sua nova aparência impunha, e o envelope lacrado em suas mãos parecia conter não uma simples carta, mas o peso de todo o futuro. Ela mal conseguia respirar, a confusão misturada, a exaltação, porque o risco de que ele fosse um criminoso ou um fugitivo parecia subitamente menos assustador do que a possibilidade de que ele fosse algo muito maior e inalcançável para alguém como ela. João se aproximou lentamente, mas não tentou tocá-la, sabendo que qualquer toque imprudente poderia desmantelar a frágil confiança que haviam construído nas últimas semanas. Ele começou a falar,
sua voz rouca de emoção, explicando que a vida que levava na vila, o trabalho braçal e as roupas gastas era um invólucro, uma proteção necessária contra a crueldade do mundo que ele conhecia bem. Ele falou sobre como a riqueza destrói a percepção, como o poder atrai parasitas e como ele havia se cansado da falsidade, daquelas pessoas que só viam nele a extensão de sua fortuna e jamais a essência do homem que ele era. De verdade, cansado de ser amado por aquilo que ele possuía e não por quem ele era. Ele revelou que escolheu aquela vila por ser pequena e isolada, um ponto cego no mapa onde seu nome e sua história não chegariam antes dele, permitindo-lhe a rara oportunidade de ser apenas João, sem sobrenomes ou títulos. Ana ouvia em silêncio absoluto, suas pálpebras pesadas, tentando absorver o choque que a atingia. Em ondas, ela percebeu que ele não fugia de algo, mas sim buscava ativamente algo que o dinheiro não podia comprar: a aceitação sem interesse, a gentileza despretensiosa, o olhar que enxerga o coração e não a carteira, e que seu disfarce tinha sido uma prova para o mundo. João então a encarou, seus olhos escuros, fixos nos dela, com uma intensidade que a fez tremer, e disse que em meio a todo o escrutínio, à desconfiança dos homens e ao desprezo velado das mulheres da vila, ela tinha sido a única exceção, a única a lhe oferecer o prato mais cheio, a perguntar sobre seu dia com genuíno interesse, a não fazer perguntas sobre sua origem, e a única que sorriu para ele sem querer nada em troca, nem status nem favor, apenas pela bondade de seu coração. Ele explicou que ela o tratou com dignidade quando ele se apresentou como o mais reles dos forasteiros, e foi essa humanidade desinteressada que o fisgou de forma irrevogável, fazendo com que ele visse nela a pureza que ele buscava em vão. E foi então que a verdade pesada e inegável começou a desenrolar-se. Ele revelou que o viúvo simplório que dormia em um quarto alugado não era apenas um homem, qualquer, mas sim o proprietário de terras que se estendiam muito além da visão de qualquer morador daquela vila, e que seu nome era conhecido nas capitais pela exportação de café e pela administração de ferrovias. O envelope que ele segurava não era uma carta de adeus, mas sim o título de propriedade de um dos maiores latifúndios da região de Minas Gerais. E o homem diante dela não se chamava apenas João, mas sim João Teixeira de Almeida e Vasconcelos, o viúvo cuja fortuna era tema de sussurros invejosos por todo o estado. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés, o cheiro de terra molhada se tornou nauseante, e o pequeno feixe de luz da lanterna começou a tremer incontrolavelmente em suas mãos. Não era possível que o homem que ela servia arroz e feijão todos os dias, que dividia com ela olhares de cumplicidade na cozinha da escola, fosse o barão do café, o homem cuja riqueza era lendária e inatingível. O pavor tomou o lugar do medo, porque ela compreendeu a dimensão da mentira e a distância social que agora os separava de maneira cruel. Ela, a merendeira desprezada por todos, estava diante de um dos homens mais poderosos daquela parte do Brasil. O primeiro sentimento que a atingiu, avassalador, foi o de ter sido usada, de ter sido um experimento para a curiosidade de um homem rico. Uma lágrima quente escorreu por seu rosto, não apenas de tristeza, mas de profunda humilhação. Teria ele se divertido com a simplicidade dela, jogando com a sua carência para provar uma teoria sobre a natureza humana? Teria o carinho dele sido apenas mais uma etapa do seu disfarce? E agora, com a farsa desvendada, ele voltaria para o seu mundo de poder, deixando-a para trás, com o coração partido e a vida ainda mais marcada pelo escândalo quando a notícia chegasse à vila. Vendo a dor e o pânico nos olhos de Ana, João jogou o envelope no chão, como se o papel fosse desimportante, e deu o passo que havia evitado, segurando-lhe as mãos com uma firmeza gentil.
Ele a implorou para que ouvisse, para que não permitisse que o nome ou o dinheiro corrompessem o que eles haviam construído no silêncio dos olhares. Ele jurou que o homem que se apaixonou por ela era o João que bebia o café na cantina, e que a revelação era a prova de que ele a respeitava demais para continuar escondendo a verdade que mudaria o destino dos dois, para sempre. Ele confessou que o segredo estava se tornando pesado demais e que os olhares perspicazes de pessoas como Dona Cecília já estavam quase desvendando o seu jogo e preparando a emboscada. Ele não. Queria que a notícia chegasse a Ana pelos lábios venenosos da fofoca da vila, mas sim pelos seus, em um ato de transparência, mesmo que isso a machucasse inicialmente. Ele precisava garantir que ela soubesse que a escolha de se revelar era dele, feita para protegê-la do julgamento ainda mais cruel que viria quando a verdade se espalhasse como fogo na palha seca. João, então, fez a declaração mais importante daquela noite chuvosa. Ele disse que o propósito daquele encontro não era pedir perdão pela mentira do disfarce, mas sim pedir que ela fizesse uma escolha. Ele estava ali, despido de seu disfarce de homem, humilde, mas ainda o mesmo homem em essência, e se ela decidisse que a mentira era grande demais, ou que o abismo entre suas vidas era intransponível, ele aceitaria e iria embora. Contudo, se ela pudesse enxergar além da fortuna e da mentira inicial, ele a levaria para longe daquele lugar de dor, para uma vida onde o desprezo da família dela seria apenas uma memória triste e distante. Ana olhou para o envelope no chão, o título de uma fazenda, e depois para as mãos calejadas de João, as mesmas que ela havia visto descascando batatas e remendando cercas, e sentiu a colisão violenta de dois mundos. A rejeição de toda uma vida a ensinara a não esperar nada de bom, a duvidar de qualquer promessa de felicidade. Mas a memória dos pequenos gestos de carinho, dos olhares que a faziam se sentir vista pela primeira vez, gritavam contra o medo. Ela estava diante de uma porta de ouro, oferecida pelo homem que a amou na poeira. Mas ela precisava ter certeza de que aquela porta não a levaria a uma prisão de culpa ou de luxo vazio, onde ela voltaria a ser invisível. O silêncio voltou a pairar entre eles, carregado com o destino de duas almas. Ana precisava de um momento para decidir se conseguiria perdoar a mentira que a protegera do mundo, ou se fugiria da verdade que a aterrorizava com a sua magnitude. Ela levantou a cabeça, buscando os olhos de João na escuridão úmida, e o medo de que tudo fosse um sonho desfeito era quase insuportável. Se você está sentindo esse nó na garganta, essa angústia de saber o que Ana vai responder e como a comunidade vai reagir a essa bomba, não deixe de se inscrever no Corações do Passado para acompanhar a continuação desta história de redenção e segredos. A merendeira desprezada fará a escolha que irá chocar toda a comunidade, e a dor dessa decisão ainda não acabou. Ana sentia o sangue gelar nas veias enquanto analisava o cenário. A sua dor não vinha da perda da riqueza prometida, pois ela jamais a esperou, mas sim do medo atávico de ter sido objeto de escárnio, de ser a piada que o homem rico contaria em seus salões luxuosos, descrevendo a simplicidade da merendeira que ele havia seduzido no interior. Era um golpe duplo, pois não bastava o desprezo da família. Agora ela encarava o abismo da desconfiança contra o único ser humano que havia lhe oferecido migalhas de dignidade. Ela precisava separar o homem da máscara, despir o disfarce de fazendeiro do olhar que a havia confortado nos dias de labuta. No meio da confusão e da chuva que batia na vidraça, Ana se lembrou dos dias frios em que João a esperava, sem pressa, apenas para compartilhar.
a caneca de café requentado e ouvir o silêncio dela. Lembrou-se do peso na mão dele ao ajudá-la a carregar a lenha e de como seus olhos jamais a trataram como lixo ou vergonha. A fortuna era uma névoa que tentava corromper a clareza daquela memória, mas a verdade estava gravada nos gestos humildes que ele manteve, mesmo sabendo que poderia ter se comportado como um rei disfarçado. Ele não. Havia tentado comprá-la com promessas. Ele a conquistou com a presença. Finalmente, Ana conseguiu erguer a voz, e o timbre que saiu não era de raiva, mas de dor profunda e honesta. Ela não perguntou sobre o dinheiro ou as terras, ela perguntou sobre a solidão. Por que, João? Por que a mentira era necessária para que me visse? O que há de tão terrível em sua vida que a sinceridade de sua condição teria me afastado? Ela precisava ouvir dele, com clareza cristalina, que a escolha do disfarce tinha sido uma proteção para ele e não uma armadilha para ela. João sentiu o peso daquele questionamento e explicou que o nome e a fortuna atraíam as hienas e as calculistas, as mulheres que só viam nele a oportunidade de ascensão. E ele estava exausto desse jogo de aparências depois de perder sua primeira esposa para a ambição. Ele jurou que precisava de um lugar onde pudesse ser apenas um homem cansado, sem o peso da responsabilidade de um império e o interior esquecido daquela vila onde ninguém o conhecia. Ofereceu-lhe o refúgio perfeito, e que foi ali, vendo a pureza e a resignação dela no meio do desprezo, que ele finalmente encontrou a paz. A resposta de João desarmou a maior parte do pavor de Ana. A rejeição constante de sua vida a ensinara a ser uma sobrevivente, e a sobrevivência exigia riscos. Continuar na vila significava a morte lenta pelo desprezo da família. Mas partir com João significava arriscar o coração por uma felicidade que ela nunca se atreveu a sonhar. O pensamento de ser livre do jugo de seus pais e da maldade de Dona Cecília era um bálsamo tão poderoso que superou o medo do desconhecido e da riqueza. Ela tomou a decisão que mudaria o destino de ambos. Com a voz quase um sussurro, Ana finalmente assentiu, e a aceitação não veio com um sorriso romântico, mas com a gravidade de quem assina um pacto irrevogável com o futuro. Ela disse que o amava pelo João que comia o pão seco na cantina, e não pelo proprietário daquelas terras todas. Se você também acredita que o amor verdadeiro não escolhe CEP nem conta bancária, mostre seu apoio se inscrevendo aqui no Corações do Passado e acompanhando essa história que prova que a dignidade vence o desprezo. João sabia que o tempo era seu inimigo mais implacável. A descoberta de sua real condição transformaria a vila em um ninho de víboras sedentas por fofoca e vingança social. E ele precisava proteger Ana da explosão de escândalo que estava prestes a acontecer. Ele disse a ela que eles partiriam imediatamente, antes que o sol nascesse, antes que sua família acordasse e tentasse impedi-la, ou pior, tentasse usar o casamento como uma escada social. Ana, habituada à pobreza e à humildade, perguntou o que deveria levar, pensando em suas poucas roupas remendadas e na imagem de Nossa Senhora, que guardava na cabeceira. João a olhou com uma ternura incomum, dizendo que ela não precisava de nada que a lembrasse daquela vida de dor. Ele não a queria como a merendeira que servia os outros, mas como a mulher que o havia salvado da solidão, e que tudo o que ele precisava era dela. Enquanto João rapidamente preparava os cavalos no celeiro, Ana olhava pela última vez para a casa simples, o lugar onde a tristeza havia sido sua única companhia. A ideia de deixar para trás a dor era libertadora, mas o medo de desonrar a memória de sua mãe, a única que lhe deu algum carinho na infância, ainda pesava. Contudo, ela percebia que sua mãe, se estivesse viva,
desejaria que ela seguisse o caminho da felicidade, mesmo que fosse um caminho perigoso e inusitado. Longe dali, na casa de Dona Cecília, uma luz fraca acendia. A vizinha fofoqueira, que monitorava a vida de todos na vila, havia notado o movimento estranho na noite chuvosa, a chegada do coche misterioso na fazenda de João e a ausência prolongada do homem que se dizia viúvo simples. Os pedaços do mistério estavam se encaixando na mente cruel de Cecília, e ela já arquitetava como transformar aquela bomba de verdade em um espetáculo de humilhação pública para Ana e sua família. Os minutos finais pareciam arrastar-se na escuridão úmida da madrugada. Ana colocou um xale velho sobre os ombros, o único conforto que levava, e esperou João no alpendre. O silêncio entre eles não era mais de desconfiança, mas de cumplicidade profunda, de duas almas que ousavam desafiar o mundo inteiro por um amor que nasceu na contramão de toda a lógica social. Eles sabiam que, ao sair dali, assinavam uma sentença de ostracismo para a vida que conheciam, mas selavam o destino que escolheram. João retornou vestindo roupas que não eram as de um trabalhador rural, mas sim de um homem de posses, e a visão dele, agora completa em sua verdade, era imponente. Ele segurou a mão de Ana, guiando-a para a escuridão da estrada de terra. O envelope com a escritura de fazenda permanecendo para trás, um detalhe irrelevante perto da magnitude daquele êxodo. Eles estavam fugindo para a liberdade, mas a família de Ana já estava prestes a despertar, e o que eles descobririam na manhã seguinte incendiaria toda a vila com um escândalo tão grande que mudaria para sempre a história do vilarejo. O que você acha que a família de Ana fará quando descobrir que o homem que ela escolheu é rico e poderoso e que ela fugiu, levando a vergonha para longe e o dinheiro para perto? O primeiro galope ecoou como um trovão abafado na estrada de terra molhada, e Ana agarrou-se à cintura de João, sentindo-se, pela primeira vez na vida, não como um peso, mas como um tesouro a ser protegido. O frio da madrugada interiorana cortava a pele, mas o calor daquele abraço e a pressa da fuga eram um antídoto contra o medo paralisante. Ela não ousava olhar para trás, pois sabia que o passado ficaria ali, estático e sombrio, enquanto o futuro corria com a velocidade daquele cavalo forte, abrindo uma fenda na escuridão. Eles se tornavam, naquele instante, párias voluntários, fugindo da pequena tirania de uma vila que os havia julgado e sentenciado antes mesmo de lhes dar a chance de respirar. João mantinha o olhar fixo na trilha, a postura tensa de quem sabe que está iniciando uma guerra, silenciosa contra a mesquinhez humana. E a cada légua percorrida, o ar ficava mais leve, o cheiro de mofo da casa de sua família diminuía, sendo substituído pelo aroma selvagem de mato e liberdade. Ana sentiu as lágrimas congelarem nas têmporas. Mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de alívio e de espanto, pois era difícil acreditar que aquela vida de merendeira invisível e mal amada havia se dissolvido na névoa da noite, trocada por uma promessa incerta, mas infinitamente mais digna. Ela confiava em João, não pelo que ele possuía, mas pela forma como ele a olhou no dia em que todos a desprezaram. Uma confiança construída em silêncios e pequenos atos de respeito. Quando os primeiros raios de sol, tímidos e alaranjados, começaram a rasgar o horizonte, eles já estavam longe da vista da vila, galopando por um caminho que Ana jamais imaginou existir, adentrando terras que pareciam se estender até o infinito. João a fez descer o cavalo por um instante, apenas para cobri-la com um manta de lã fina. Um objeto de luxo que contrastava com seu xale gasto, e naquele momento a realidade da riqueza que ele escondia atingiu Ana com força. Não se tratava de uma casa melhor, mas de um império rural, e a mentira de João
tão necessária para se proteger, revelava a magnitude da decisão que ele havia tomado ao escolhê-la. Enquanto isso, de volta ao vilarejo, a rotina esmagadora da manhã começou a se impor. Dona Cecília, ranzinza como sempre, chamou Ana para ajudar a acender o fogão a lenha, esperando ouvir o arrastar de chinelos da filha na casa vizinha. Mas o silêncio era total. A princípio, pensou, que a preguiça tivesse finalmente vencido a menina, e a raiva começou a ferver na boca do estômago, pronta para ser expelida em uma cascata de ofensas e ameaças. O pai de Ana, José, acordou com o cheiro de café azedo, alheio a qualquer drama, apenas esperando que sua filha merendeira estivesse pronta para servi-lo antes de ir trabalhar. A ausência persistente de Ana, contudo, fez com que Cecília finalmente fosse até a casa da filha, arrombando a porta mal fechada com um chute que revelou a cama intocada e o cômodo vazio. O choque inicial deu lugar a um pânico histérico, um misto de vergonha social e terror de que a fuga da filha trouxesse a desgraça sobre a família. No mesmo instante, a vizinha fofoqueira, que não havia dormido direito devido à comoção da noite e ao coche misterioso, correu para a casa de Cecília, os olhos arregalados, o fôlego curto e a boca pronta para despejar a verdade que incendiaria a vila. Ela descreveu com detalhes o movimento no celeiro do viúvo, as roupas de linho fino que ele vestia e a partida apressada, concluindo com a frase que faria o sangue de Cecília gelar e, em seguida, ferver de ganância. O viúvo era o proprietário de metade das terras daquela região, e Ana não havia fugido com um pobre, mas com um magnata. A expressão de Cecília mudou em um milésimo de segundo, o pânico de ser ridicularizada, dando lugar a uma fúria selvagem pela perda de uma oportunidade financeira monumental. Ana, a feia, a invisível, a vergonha, havia se tornado, sem querer, a chave para uma vida de fartura que jamais lhe seria oferecida. E eles haviam a deixado escapar. A humilhação de ter desprezado a própria filha, que agora tinha o poder de salvá-los, era insuportável. Se você também sente a raiva pura da hipocrisia, se inscreva no Corações do Passado para ver como a maldade dessa família vai se desdobrar. José, o pai, que até então havia demonstrado apenas irritação pelo desjejum atrasado, empalideceu ao ouvir o montante de terras envolvidas. Ele não sentiu amor, não sentiu remorso por anos de desprezo, apenas o peso esmagador do dinheiro que havia escorrido por entre seus dedos por causa de seu próprio descaso e da crueldade de sua esposa. Ana não era apenas uma merendeira. Era a ponte para o prestígio que ele sempre invejou na comunidade. A notícia se espalhou mais rápido que o fogo no pasto seco. As mulheres da vila, as mesmas, que lançavam olhares de pena ou desprezo a Ana, agora cochichavam com uma inveja venenosa. Como a merendeira simples, sem dote e sem beleza, conseguiu fisgar o peixe grande, enquanto as suas filhas, moças de família e bem arrumadas, ficavam a ver navios. A vitória silenciosa de Ana era um tapa na cara de toda a hierarquia social do vilarejo, e a raiva se voltou contra Cecília, que agora era vista como a tonta que jogou fora a fortuna. Dona Cecília, tremendo de ódio e de desespero, começou a arquitetar um plano insano. Ela não podia permitir que Ana sumisse com aquela riqueza. Era um direito da família. Era o único caminho para a redenção social deles, e ela alegaria que o viúvo havia raptado Ana, usado de artimanhas para levá-la. O pai de Ana, agora totalmente submisso à ganância da esposa, concordou imediatamente em montar no cavalo e ir atrás dos fugitivos, usando a desculpa da honra familiar para esconder o desejo de se apossar do dote inesperado. O vilarejo, que havia passado anos
Tratando Ana como um fantasma, agora se mobilizava em um escândalo de proporções épicas. O desprezo havia se transformado em cobiça, e a busca não era por afeto, mas por dinheiro e vingança. Eles partiram, José à frente, com a imagem da riqueza de João como farol, seguindo os rastros frescos dos cavalos na lama da estrada. João e Ana estavam horas à frente, mas a determinação cruel da família em alcançar a riqueza perdida era um motor movido por anos de ressentimento e inveja. Eles sabiam para onde ir, pois o destino de João, sua grande propriedade, era conhecido por todos, embora fosse inacessível. O que a família fará quando encontrar Ana, agora vestida em dignidade e protegida por um homem poderoso que detesta a superficialidade? E o que Ana sentirá ao confrontar a hipocrisia daqueles que a trataram como lixo? O caminho para a felicidade de Ana estava prestes a se chocar violentamente com a ganância de quem jamais a quis bem. O cavalo de José tossia poeira, exausto, mas o pai de Ana chicoteava o animal com uma fúria que não condizia com sua natureza habitualmente indolente. A ganância e a humilhação eram um combustível mais forte do que qualquer descanso. Cecília, amarrada na garupa, via o mundo passar em borrões secos, mas seus olhos famintos filtravam cada imagem, procurando sinais de riqueza na estrada poeirenta, na esperança de confirmar que a dor da perseguição valeria o ouro que esperava no fim. Eles não estavam buscando a filha perdida. Estavam caçando o bilhete premiado que Ana, a merendeira desprezada, havia ousado sacar para si. A vergonha social era um veneno corrosivo no peito de Cecília. Ela imaginava os sussurros na vila, o riso abafado das vizinhas invejosas que agora viam nela a mãe que havia trocado uma fortuna pelo orgulho estúpido de manter a filha sob o jugo da miséria. Esse pensamento a enlouquecia. Ela precisava reverter a narrativa, provar que Ana era uma vítima resgatada para que pudesse pleitear seu lugar ao sol na nova vida. De luxo. Não havia espaço para o remorso ou para o afeto. Apenas a sede insaciável por poder e a vingança contra a sorte que Ana havia ousado roubar dela. Enquanto isso, João e Ana seguiam em seu coche discreto, mas de excelente manufatura, movendo-se com a velocidade de quem planeja a fuga e o destino. João observava o retrovisor da vida, sabendo que a reação de Cecília não seria de súplica, mas de ataque. Ele havia calculado as horas, o tempo que a fofoca levaria para incendiar a vila e o tempo que levaria para a ganância se transformar em perseguição. Sua calma, entanto, irradiava segurança, um escudo invisível contra o terror que ainda vibrava em Ana. Ana permanecia calada ao seu lado. O silêncio dela não mais o silêncio da submissão, mas o silêncio do choque. A paisagem mudava, mas a tempestade estava dentro dela. Ela havia trocado a dor familiar pelo afeto genuíno, mas agora esse afeto vinha envolto em uma fortuna que ela nunca buscou. O amor dele era verdadeiro? Ou ela havia sido escolhida justamente por ser a mais pobre, a mais vulnerável, a que menos faria perguntas sobre sua identidade oculta? Se você já se sentiu traído pelo próprio destino, deixando de lado o que parecia ser sorte, deixe seu like e se inscreva no Corações do Passado. João sentiu o peso do silêncio dela e, em um momento de parada à beira de um riacho, ele pousou a mão sobre a dela. Um gesto simples que valia mais que todos os dotes do mundo. Ele sabia que a confusão dela era legítima. Ele tinha se apresentado como um pobre. Ela tinha se apaixonado por um pobre. Agora, a verdade o tornava um estranho novamente. Ele apertou sua mão e, sem dizer palavras grandiosas, apenas reforçou o que importava. Ele não a havia enganado sobre seus sentimentos, apenas sobre sua realidade material. Conforme a tarde avançava, as evidências do império de João começavam a surgir. A estrada de terra batida deu lugar a um caminho mais firme, compactado por pedras. Os pastos das
Fazendas vizinhas eram cercados por arame farpado antigo, mas as terras de João exibiam cercas de madeira de lei, robustas e novas. Não era a opulência gritante de um novo rico, mas sim a solidez inegável de uma riqueza geracional, que cuidava da terra com respeito e poder. José, sentindo as patas do cavalo tocarem o chão mais firme, percebeu o abismo que se abria entre sua vida e a que Ana agora desfrutava. A cada poste mais sólido, a cada trecho de cerca mais alta, o ódio por Ana crescia. Não era apenas a perda do dinheiro, era o fato de que a filha, rejeitada, havia ascendido a um patamar que ele, o chefe da família, jamais conseguiria. O veneno da inveja fez José prometer a si mesmo que tiraria cada centavo dessa fortuna, nem que tivesse que arrastar Ana de volta à lama. Atrás deles, a vila fervia em especulação. O drama era a única forma de entretenimento e todos apostavam. O viúvo rico se cansaria de Ana e a devolveria humilhada. Ou a família de Cecília seria recebida com ouro. O contraste entre a merendeira humilde e o magnata era o conto perfeito de fofoca. E cada um esperava a chance de zombar da desgraça de Cecília, a hipócrita que ensinou os filhos a desprezar a simplicidade. João, sentindo que precisava acalmar o coração de Ana antes da inevitável colisão, falou sobre o passado. Ele explicou que a riqueza traz consigo abutres, amigos falsos e esposas que amam o patrimônio mais do que o homem. Ele havia perdido a primeira esposa para a luxúria e jurou jamais cometer o mesmo erro. Por isso, ele se despiu do prestígio, buscando um lugar onde a humanidade ainda pudesse ser encontrada. E foi lá, no cheiro de comida simples e no trabalho honesto, que ele encontrou Ana. Ana ouvia as palavras dele, sentindo uma mistura agridoce de alívio e pavor. Ele a escolheu por sua pureza e desinteresse. Ela não o queria pelo dinheiro. Isso era verdade, mas o peso dessa fortuna era esmagador, e ela temia que, agora que a verdade havia sido revelada, os problemas do mundo rico de João a engolissem, assim como o desprezo do mundo pobre havia feito. Finalmente, a entrada. Não um portão, mas um arco de pedra maciço, imponente, ladeado por pilares de ferro forjado, que ostentavam um brasão antigo e respeitado. A estrada ali era larga o suficiente para 2 carruagens, e o cascalho fino rangia sob as rodas. Ana sentiu um arrepio. Ela estava entrando em um mundo para o qual não tinha sido preparada, um mundo que não a queria, mas que, ironicamente, agora era seu. João sorriu, aquele sorriso contido que ela amava, e disse que ali estavam seguros, protegidos por paredes mais altas que a maldade da vila. Mas, ele avisou, eles chegariam em breve, movidos pela fúria da ganância e pelo desejo de destruir a felicidade que não lhes pertencia, e João esperaria por eles. Ele havia preparado um acerto de contas que faria a família de Ana se ajoelhar de humilhação, e você não pode perder esse momento. Se inscreva agora, para ver como o magnata viúvo dará o troco naqueles que desprezaram sua amada. Ana desceu da montaria cambaleando, não pelo esforço da viagem, mas pelo choque visual que se abatia sobre ela. A casa era um palácio, mas um palácio de pedra antiga, coberta por videiras centenárias, com janelas altas que pareciam olhos severos, observando o mundo. A dimensão da fortuna de João a atingiu como um trovão silencioso, e por um instante ela desejou ter permanecido na cozinha pequena e quente, onde a dor era familiar e o desprezo previsível. João a segurou pela cintura, sentindo o tremor dela, e com a paciência que só os homens realmente poderosos e seguros de si possuíam, ele a guiou para dentro. A entrada era fria, revestida em madeira escura e mármore polido, refletindo a luz da tarde. Não havia luxo desnecessário, mas sim a certeza de que cada objeto ali, cada móvel, havia atravessado
décadas e era inestimável. Era a casa de alguém que não precisava provar nada a ninguém, o que tornava tudo ainda mais intimidante. Ela sentiu o cheiro da casa, um aroma que misturava cera de abelha, madeira de cedro e um leve toque de tabaco antigo, o cheiro da história e da riqueza, em contraste gritante com sua vida, onde o cheiro dominante era sempre de pão assando e gordura, de porco. Ali havia uma dignidade silenciosa que a fazia sentir pequena, como se fosse uma mancha de poeira nesse quadro de grandeza. Ela era a merendeira e por um momento duvidou que pudesse ser a senhora daquele lugar. João a levou à biblioteca, um cômodo aconchegante, cheio de livros antigos e um fogo brando na lareira. Ele explicou que essa casa era seu refúgio, o lugar onde a honestidade era mais valiosa que o ouro. Ele olhou nos olhos dela e disse que ele não estava trazendo a merendeira para se tornar uma dama, mas sim que estava elevando a mulher que o amou, a se tornar sua rainha, a única que ele confiaria seu sobrenome e seu coração. Enquanto Ana tentava absorver a nova realidade, a família, José e Cecília, viajava de volta para a casa de Ana para preparar a chegada, o espírito deles fervendo em uma mistura tóxica de ganância e fúria. José esmurrava as rédeas, praguejando que aquele viúvo havia zombado da família, disfarçando-se de indigente para roubar a filha, que eles tanto desprezavam. E agora ele exigiria uma compensação que fizesse valer cada migalha de humilhação. Cecília, a esposa invejosa, já estava calculando os dotes. Ela visualizava as joias, os vestidos e, principalmente, a chance de se vangloriar sobre as outras mulheres da vila. O que importava se Ana era a merendeira? Ela seria a ponte para a riqueza, e Cecília já planejava como usaria a nova posição da filha para reescrever a história da família, fingindo que sempre a haviam amado. O plano deles era chegar à mansão, emomentor a dor da traição e ameaçar um escândalo público, forçando João a ceder uma quantia imensa de dinheiro para silenciá-los. Eles estavam tão obcecados com a vingança financeira que mal notavam a estrada passando, cegos para a dignidade de João e para o perigo que ele representava quando provocado. José, no fundo, tinha um medo crescente. Ele se lembrou da expressão de João quando ele a humilhou publicamente, da frieza cortante em seus olhos. Aquele não era um homem que se curvaria à chantagem. O que eles estavam prestes a fazer era cavar a própria cova, mas a ganância era maior que a prudência, e a visão do ouro fez José acelerar a carroça, determinado a enfrentar o magnata. De volta à mansão, João sentou-se ao lado de Ana, servindo-lhe um chá de ervas raras, explicando seu movimento. Ele não queria vê-la confrontada pela crueldade deles sem estar preparada. Ele havia chamado os advogados de confiança, e quando a família chegasse, não seria um encontro de reconciliação, mas sim um tribunal particular onde a verdadeira face de José e Cecília seria exposta. Ele disse a ela: "Você foi desprezada por anos. Eles roubaram seu dote, sua dignidade e tentaram roubar sua chance de ser feliz. Agora você vai assistir em silêncio como tudo o que eles te tiraram será devolvido e como a vergonha que eles te impuseram se voltará contra eles triplicada." Ana sentiu a força de seu protetor. A mão que antes segurava a concha na cozinha, agora seria coberta pelo homem mais poderoso da região. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava sozinha. Ela seria a testemunha de sua própria redenção. Essa virada no destino, essa justiça poética, precisa ser vista por você, nosso fiel seguidor do Corações do Passado. E então, o silêncio da fazenda foi quebrado. O som de rodas pesadas e de cascalho sendo esmagado chegou da estrada. A família havia chegado. José,
com o rosto vermelho de fúria e ganância, e Cecília, com um sorriso falso, preparado para fingir lágrimas. A porta maciça da mansão tremeu sob o peso de um punho impaciente. João se levantou, a calma assustadora em seus olhos, pronto para o confronto que marcaria a queda dos tiranos e o início da nova vida de Ana. Mas o que ele faria com o dote que a família roubou? A vingança está prestes a começar e você não pode perder o acerto de contas. Deixe seu like e se inscreva no Corações do Passado, porque o próximo encontro será explosivo. O confronto era iminente, e o silêncio na sala de estar da mansão era tão pesado que parecia comprimir o ar dos pulmões de Ana. João, com a postura de um rei prestes a julgar súditos rebeldes, sinalizou para que a porta fosse aberta, revelando José e Cecília, que entraram na casa com a arrogância inflada pela ganância, ignorando a opulência ao redor, focados apenas na quantia de dinheiro que imaginavam exigir. José, sem sequer cumprimentar, avançou um passo, iniciando de imediato um discurso ensaiado sobre a desonra e a dor de ter a filha sequestrada por um homem que fingiu ser mendigo, exigindo alto a compensação por cada ano de vexame que, segundo ele, a família sofrera por causa da filha merendeira. Cecília se apressou em fingir lágrimas, tentando abraçar Ana com uma falsidade tão grossa que beirava o insulto. Mas João interceptou o movimento, colocando-se sutilmente entre elas. Ele não elevou a voz, não demonstrou raiva, mas a sua presença era uma muralha de autoridade fria que fez José hesitar no meio de sua ameaça de escândalo. A sala, agora, se tornava um palco onde a humildade e a ambição lutavam uma batalha desigual, e o que Ana mais sentia era uma paz estranha ao ver o pai engasgar com a própria mentira sob o olhar de seu protetor. Antes que José pudesse retomar o ímpeto, João fez um gesto discreto para um canto mais escuro do cômodo, onde dois homens de ternos, impecáveis e semblantes sérios se levantaram. Eram os advogados, testemunhas e executores da justiça que se seguiria, e a visão deles drenou a cor do rosto de Cecília, que percebeu que aquele não era um encontro para negociação familiar, mas sim um tribunal onde eles eram os réus. A promessa de redenção de Ana começava ali, e esse momento de virada é a prova de que a espera vale a pena no Corações do Passado. João, então, com uma clareza cortante que ecoava na grandiosidade do salão, declarou que sim, ele havia se disfarçado, mas não para roubar Ana, e sim para encontrá-la, e que a única vergonha presente naquela sala pertencia àqueles que haviam vendido a dignidade da própria filha por um punhado de status e desprezo. Ele começou a listar calmamente os atos de crueldade que presenciou. As palavras duras, o roubo do dote da mãe de Ana e o uso da filha como serviçal, transformando a tentativa de chantagem de José em uma confissão pública da própria miséria moral. O pavor começou a tomar conta de José, que tentou argumentar gritando que aquele homem rico não entendia os costumes da vila, mas João o cortou com um olhar de diamante. O viúvo misterioso não estava interessado em costumes, estava interessado em lei, e os advogados sacaram pastas de documentos mostrando que cada migalha de propriedade da família de Ana já estava legalmente mapeada e que as acusações de roubo e negligência contra José e Cecília eram mais fáceis de provar do que eles imaginavam. Ana permaneceu em silêncio absoluto ao lado de João, observando o desmoronamento de seus algozes. Ela viu o rosto de Cecília se contorcer, não de remorso, mas de frustração pela perda da riqueza fácil. A dor antiga que ela carregava era lentamente substituída por um calor de justiça, entendendo que o maior presente que João lhe dava não era o conforto da mansão, mas a dignidade de testemunhar a queda de quem a feriu. José,
em um ato desesperado, tentou a última cartada. Ameaçara a reputação de João, dizendo que contaria a todos que o magnata havia enganado a vila. A resposta de João foi um sorriso frio e breve, explicando que ele já havia preparado uma declaração pública para todos os jornais da capital, explicando que seu disfarce foi necessário para testar o caráter das pessoas e que ele havia escolhido, entre toda a comunidade, a única mulher de coração puro, e que a única pessoa cuja reputação seria arruinada era quem tentasse difamar a união. Ele enfatizou que Ana era, a partir daquele momento, a senhora de tudo o que ele possuía e que seu dote, embora roubado e perdido pela família, era irrelevante, pois ela era a dona de um império. A humilhação de José e Cecília atingiu o ápice quando perceberam que não só não receberiam um centavo, como também seriam expostos como os tiranos que eram. Eles haviam perdido a filha que desprezavam, e com ela a chance de se redimirem financeiramente. João, então, passou a sentença. Ele informou aos pais de Ana que, devido ao histórico de abuso e ingratidão, eles estavam formalmente proibidos de se aproximarem de Ana, de sua nova casa ou de qualquer propriedade que agora fosse dela. O contato estava suspenso legalmente, e qualquer tentativa de chantagem ou abordagem seria tratada como invasão e difamação. Ele havia construído uma fortaleza legal ao redor do coração de Ana. A fúria finalmente irrompeu em José. Ele gritou, tentou avançar, mas foi contido pelos advogados e por seguranças silenciosos que surgiram das sombras. Cecília soltou um lamento histérico, não de amor por Ana, mas de dor pela perda da riqueza. João, inabalável, apenas lhes deu a opção de saírem em silêncio ou serem escoltados pela força, garantindo que a vergonha deles fosse contida dentro dos muros da mansão. Em minutos, a família desprezível foi expulsa, seus gritos se perdendo no longo caminho de cascalho. Ana assistiu a tudo, sentindo um nó desatar. No peito, a dor de uma vida inteira de rejeição sendo purificada por aquele ato de justiça. Ela havia sido escolhida, elevada e vingada pelo amor mais puro, e o homem que ela amou, o viúvo misterioso, havia se revelado seu protetor. Essa transformação, a queda dos tiranos e a ascensão da merendeira é a razão pela qual contamos essas histórias de destino no corações do passado. Mas a vingança de João não parou na expulsão. O que aconteceu com as propriedades da família de Ana e como a vila reagiu ao descobrir que a merendeira era agora a mulher mais rica da região. Essa história precisa continuar para que você veja a redenção completa. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo e chocante desenvolvimento. O eco dos gritos histéricos de Cecília e a voz rouca de José se desvaneceram no longo corredor de mármore, e o silêncio que se instalou na mansão de João era mais pesado e profundo do que qualquer barulho. Ana, a merendeira que nunca teve direito a um segundo de paz, finalmente sentiu o peso de seu passado ser jogado para fora junto com seus algozes. Ela não chorou lágrimas de felicidade, mas sim lágrimas de exaustão, observando a porta maciça que separava sua nova vida da miséria de ontem. Era o final de uma guerra que ela lutou sozinha desde o nascimento. João, com a mesma calma que sempre a fascinou, estendeu a mão para ela, e Ana, acostumada a trabalhar e não a ser cuidada, permitiu ser guiada para um dos vastos salões da casa. A justiça havia sido servida, mas a vingança de um homem que a amava não terminaria apenas na expulsão dos tiranos. João explicou que a lei era uma ferramenta fria, mas necessária, e que o destino de José e Cecília precisava ser selado com a falência total, para que eles jamais pudessem ter o poder de ferir Ana novamente. O viúvo revelou que, enquanto esteve na vila, ele não apenas observou as pessoas,
mas também comprou discretamente todas as pequenas dívidas que pairavam sobre as modestas terras e a casa simples da família de Ana. Ele era o credor silencioso. E agora, com a expulsão legalmente garantida por motivos de conduta, ele estava pronto para executar a tomada de posse de tudo o que ainda restava à família, reduzindo-os a nada além da roupa do corpo. Era a punição final pelo desprezo, a inversão total de papéis. Quem sempre viveu na mendicância moral, agora seria um mendigo real. Ana sentiu um frio na barriga ao ouvir sobre a casa antiga, aquele lugar frio onde ela aprendeu o que era a rejeição. Ela não queria que seus pais passassem fome, pois seu coração, apesar de ferido, era puro, mas ela precisava que o poder que a oprimia fosse quebrado para sempre. Ela perguntou a João o que ele faria com a velha propriedade, e o viúvo a olhou com uma ternura que só ele conseguia oferecer. Ele disse que o ninho da crueldade seria purificado, a casa seria reformada e transformada em um pequeno posto de ajuda para as famílias mais pobres da região, garantindo que o bem nascesse do lugar onde o mal reinou, mas que seus pais jamais teriam direito a pisar naquele chão. Essa transformação, a forma como João usava seu poder para construir pontes de bondade em vez de muros de opulência, fez Ana se apaixonar por ele ainda mais. Ela percebeu que a riqueza dele era apenas um detalhe, pois sua verdadeira fortuna estava na forma como ele enxergava o mundo e protegia quem amava. Naquele instante de silêncio compartilhado, ela esqueceu os diamantes e o mármore e apenas se inclinou em seu abraço, buscando a paz que ele representava. Mas um medo antigo e frio ainda apertava o coração de Ana. A família, por mais cruel que fosse, era apenas uma pequena parte de seu tormento. O grande julgamento, o verdadeiro campo de batalha, estava lá fora, a vila. Ana sussurrou que todos a veriam como uma impostora, que diriam que ela o enganou, que ela não era digna do nome de João, e que o desprezo que ela já conhecia seria intensificado pela inveja. João segurou seu rosto entre as mãos e a forçou a encará-lo, seus olhos firmes e cheios de convicção. Ele explicou que jamais permitiria que a honra de sua esposa fosse manchada por fofocas rasteiras. A revelação de sua identidade e a ascensão de Ana não seriam feitas em segredo ou por boatos, mas por um pronunciamento oficial, diante de toda a comunidade. Ele faria um teatro da justiça para que ninguém jamais ousasse duvidar do valor de Ana. Durante aquela tarde, enquanto Ana era cuidada e vestida, com a dignidade que sempre mereceu, os mensageiros de João voaram pela vila. Convites formais foram entregues a cada família importante, aos líderes sociais, ao padre e, principalmente, às mulheres mais fofoqueiras da Irmandade do Rosário. A mensagem era simples e autoritária. O senhor João faria um anúncio crucial que mudaria o destino daquela região na manhã seguinte, e a presença de todos era obrigatória. O burburinho na vila naquela noite era insuportável. Todos especulavam sobre o anúncio do homem rico. Alguns pensavam que ele doaria dinheiro para a igreja, outros que compraria toda a safra de café. Ninguém, absolutamente ninguém, cogitava que o anúncio envolvesse a merendeira silenciosa e invisível que eles desprezavam. Eles se preparavam para o evento social de suas vidas, vestindo suas melhores roupas, prontos para bajular o magnata misterioso. Na mansão, Ana deitou-se na imensa cama de seda, pela primeira vez em sua vida, sem a dor da rejeição ou o medo de ser acordada para servir. Ela era a senhora, a dona daquele império, mas seu coração permanecia o mesmo, o coração humilde que se apaixonou por um viúvo simples. Ela olhou para as estrelas pela janela, pensando na ironia de seu destino, e soube que a grande prova ainda estava por vir. O momento em que a comunidade veria seu erro. O amanhecer chegou trazendo um sol forte e o cheiro de café novo.
O cascalho da longa estrada de acesso à mansão começou a ranger sob o peso de carroças e cavalos. Os homens da vila, vaidosos, e as mulheres de lenços de seda formavam uma multidão curiosa e ansiosa nos jardins frontais. Eles esperavam o Senhor João para a grande revelação, prontos para fazer reverências e pedir favores. Ana, vestida com um belíssimo vestido de linho, simples na cor, mas rico no caimento, parou no topo da escadaria ao lado de João. O silêncio da multidão, reunida, estava prestes a ser quebrado. Eles estavam prestes a testemunhar o maior choque social que aquela vila já vira. O momento da vingança silenciosa de Ana, a merendeira desprezada, estava finalmente aqui. O que vocês acham que acontecerá quando a vila inteira descobrir que a merendeira é a nova senhora? A inveja destruirá o coração das pessoas? Contamos histórias de destino e redenção no corações do passado. Por isso, se você está fascinado por essa virada, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal para não perder a chocante revelação pública no próximo bloco. João, com a aura de um rei em seu próprio domínio, desceu os primeiros degraus da escadaria de mármore e a multidão se curvou em uma reverência forçada pela expectativa. Mas a atenção, no fundo, estava fixada em Ana, que permanecia no alto, silenciosa e encoberta pela sombra da grande porta. Ela vestia a dignidade que sempre lhe faltou, mas, para os presentes, ela ainda era a merendeira simples, e eles cochichavam sobre o linho caro, supondo que ela estivesse ali para servir os convidados mais ilustres, sem que a mente deles conseguisse encaixar a figura humilde na opulência daquela casa. João esperou o silêncio total, varrendo cada rosto com um olhar penetrante, memorizando a arrogância e a curiosidade que brilhavam naqueles olhos acostumados a julgar. O magnata pigarreou, e sua voz, que na vila era apenas um sussurro reservado, ressoou agora com a autoridade fria de quem move montanhas de dinheiro e influência. Ele agradeceu a presença de todos, falou brevemente sobre o potencial inexplorado daquela região e a necessidade de crescimento e desenvolvimento, jogando um osso para manter a atenção dos homens de negócios e das mulheres da Irmandade, que sorriam amplamente, antecipando as benesses financeiras que o Senhor João traria em forma de caridade ou investimento. Eles estavam prontos para a prosperidade material, sem perceber que o verdadeiro tremor de terra social estava prestes a explodir. Então, João virou-se para Ana, estendendo a mão para que ela descesse os degraus e parasse ao seu lado. Ele não a segurou pela ponta dos dedos, mas a abraçou pela cintura, um gesto de posse e intimidade definitiva que fez o burburinho da multidão sumir em um ruído de sucção. Ele olhou novamente para todos, com um sorriso frio que não alcançava os olhos, e disparou a sentença que implodiria a hierarquia social da vila em uma única frase. Senhores e senhoras, esta mulher que alguns de vocês conhecem pelo trabalho honesto e silencioso, é a razão de minha vinda a este lugar. Ela é meu propósito, meu amor e meu destino. Eu lhes apresento Ana, minha esposa, e a nova senhora de todas estas terras, propriedades e negócios que me pertencem. O silêncio que se seguiu não foi de respeito ou admiração, mas de horror. As máscaras de cortesia caíram, revelando expressões de descrença, raiva e, acima de tudo, uma inveja corrosiva que queimava no fundo dos estômagos de todos os presentes. A reação de Maria, a mãe de Ana, foi a mais devastadora, e ela cambaleou para trás, sendo segurada pelo filho José, seu rosto vermelho e distorcido pela humilhação. A vergonha que Ana representava há anos agora se transformava em um vexame público. O desprezo que eles cultivaram era o chicote que
Os açoitava na frente de toda a comunidade. A merendeira, a desgraça da família, era agora o poder que eles jamais sonhariam em alcançar. E a ironia era uma punição mais dolorosa do que qualquer castigo físico. Os cochichos começaram imediatamente como zumbidos, evoluindo rapidamente para acusações sussurradas. Como pode? Ela o enganou. Ela usou a cozinha para seduzir um homem rico e simples. As mulheres da Irmandade, as mesmas, que sempre trataram Ana com o mais profundo desdém, agora a queimavam com o fogo da calúnia, incapazes de aceitar que o destino havia escolhido a rejeitada e não a elas, que se consideravam as mais dignas e mais bonitas da vila. João permitiu a confusão por um instante, apenas o suficiente para que todos revelassem sua verdadeira natureza invejosa. E então bateu as mãos uma vez, um som seco e autoritário que silenciou até mesmo o ruído dos pássaros. Ele não permitiria que o nome de sua esposa fosse arrastado pela lama. Ele precisava selar o acordo social com a força incontestável de seu status. Ele olhou diretamente para Maria e José, que tentavam se encolher no meio da multidão, e sua voz se tornou mais baixa, mas infinitamente mais ameaçadora. Eu sei de toda a história. Eu sei do silêncio, da humilhação, da dor que ela suportou sozinha. Saibam que Ana me escolheu quando eu era ninguém para vocês, quando eu parecia ser apenas um viúvo simples e sem posses. Ela me deu dignidade e humanidade, enquanto sua própria família a cobria de vergonha. A declaração de João não era apenas um anúncio de casamento, mas uma reescrita da história social da vila, um julgamento público. Ele estava, naquele instante, concedendo a Ana a honra que lhe foi negada e, ao mesmo tempo, expondo a crueldade de seus detratores, deixando claro que, a partir daquele momento, tratar Ana com desrespeito seria sinônimo de desafiar o homem mais rico e influente da região. Ana sentia o peso de todos aqueles olhos, mas não se encolheu. Ela olhou para a mãe e para o irmão, e pela primeira vez, não sentiu dor, mas uma paz estranha. Ela não desejava vingança, mas apenas a dignidade. O desprezo deles era fraco, vazio, comparado à força do amor puro que João lhe oferecia. Maria, vendo o futuro confortável e a oportunidade de subir socialmente, escapar de suas mãos, tentou desesperadamente dar um passo à frente, forçando um sorriso falso e patético, chamando o nome da filha com a doçura que jamais usou. Minha Ana, minha querida menina, José murmurou sobre o orgulho que sentia, mas João, como um guardião implacável, posicionou-se sutilmente entre Ana e sua família de sangue, bloqueando a aproximação da hipocrisia. João deixou claro que a família só seria aceita na mansão sob a estrita condição de respeitar Ana incondicionalmente, sem esperar favores ou perdão fácil. O destino da merendeira estava selado em mármore e ouro, mas a luta de Ana estava apenas começando. Ela havia conquistado o amor e a riqueza, mas agora precisava conquistar o respeito de um mundo que esperava por sua queda a cada passo. O que vocês acham que Ana fará com a família que a envergonhou por toda a vida, agora que ela tem todo o poder? Se você sente a dor e a redenção desta mulher, deixe seu like e se inscreva no Corações do Passado, porque a parte final reserva o desfecho mais emocionante e o confronto final de Ana com o passado. João não esperou que a lama da fofoca secasse ao redor de Ana. Ele a pegou pela mão, ignorando a multidão paralisada, e a conduziu para fora daquela praça, onde o ar fedia a inveja e desespero. O passo dele era firme, o dela hesitante, mas a segurança que ele oferecia era um escudo contra todos aqueles olhares que a seguiam como moscas famintas. Eles se afastaram rapidamente, deixando para trás a confusão e a humilhação que consumiam sua mãe e seu irmão, que ainda tentavam processar a vertiginosa queda de seu poder social.
Ainda que estivessem longe dos ouvidos curiosos, o peso da revelação não se dissipava. O caminho de volta para o pequeno casebre, que em breve seria apenas uma memória, estava repleto de um silêncio novo, pesado e carregado não de paz, mas de dúvidas profundas que Ana, acostumada à dor silenciosa, não sabia como verbalizar. Ela olhava para João, para suas mãos agora limpas de terra, e seu porte que não era mais o de um viajante cansado, mas o de um homem habituado ao comando, e sentia um frio de medo percorrer-lhe a espinha. Não demorou para que os gritos forçados de sua mãe chegassem à distância. Maria e José, superando o choque inicial, vieram correndo, trocando a raiva pela súbita e asquerosa necessidade de reverter a situação. Eles precisavam de Ana de volta sob seu controle, não por amor, mas pela garantia de um futuro luxuoso. Minha filha, você não pode ir embora assim, venha falar com a sua mãe. O timbre era falso, desesperado e repugnante, e João parou, imponente, no meio da estrada de terra. João esperou que eles se aproximassem, seus olhos fixos e frios como o aço. Ele não precisou erguer a voz. A autoridade de sua postura e o peso de sua riqueza não revelada eram suficientes para pará-los a metros de distância. O que ele lhes disse foi curto e irrevogável. O tempo de usar Ana como escada ou motivo de vergonha acabou. Ela é minha esposa e merece o respeito que vocês jamais souberam dar. Seus futuros encontros serão negociados por mim e serão apenas para demonstrar respeito incondicional. Quando Maria e José finalmente recuaram, lambendo suas feridas e tramando o próximo movimento, Ana desmoronou internamente. Não pelo medo deles, mas confiança que a invadia. O amor dela por João era puro, forjado na humildade e na crença na bondade. Mas ele havia escondido a verdade, vestindo-se de mentira. As palavras que ela queria dizer ficaram presas na garganta. Por que me enganou? Você me observava enquanto eu era humilhada e não disse nada? Dentro da casa simples, o cheiro de comida cozida era o último vestígio da vida que ela estava prestes a abandonar. Ana virou-se para João, sem chorar, mas com a expressão de quem havia levado um golpe no estômago. Eu não sou mais simples o suficiente para você agora que sei. Quem é? Minha dor de anos que você testemunhou era só um teste. Ela não o acusou de má fé, mas de ter submetido o coração dela a um experimento cruel de luxo. João não tentou se justificar com frases vazias ou romantismo exagerado. Ele aproximou-se lentamente, pegando as mãos dela, que ainda carregavam a aspereza do trabalho. Olhe para mim, Ana. Eu não me vesti de pobre para lhe enganar, mas para fugir do que a riqueza atrai. Eu fugi das mulheres que só viam meu nome, minha conta bancária, meu poder. Eu precisava de um coração que me visse sem a armadura do ouro. E você me deu um prato de comida e respeito quando eu era um ninguém. Ele a abraçou não com a paixão possessiva, mas com a ternura de quem reconhece um tesouro frágil. Ana, eu vi a dor em seus olhos e o silêncio em sua alma. Eu não menti sobre meu caráter, apenas sobre meu nome. Minha riqueza é grande, mas a dignidade que você me deu é maior que todas as minhas fazendas. Eu lhe peço que confie em meu amor, pois ele foi forjado na simplicidade que ambos compartilhamos. A confiança para Ana era um músculo atrofiado pela rejeição, mas a sinceridade nos olhos de João era a única verdade que importava no meio daquele turbilhão. Ela finalmente se rendeu ao abraço, sentindo o alívio de saber que a pobreza dela não o atraiu, mas a pureza de seu espírito. O casamento, anunciado publicamente, aconteceria em 3 dias na fazenda principal de João, e ela teria que se mudar imediatamente. A notícia da mudança de Ana espalhou-se pela vila como fogo em palha seca.
O casarão do patrão, a lendária residência que ninguém da vila jamais havia sequer ousado se aproximar, agora seria o lar da merendeira rejeitada. A inveja se intensificava, mas o medo de desagradar a João impunha um silêncio tenso. Todos observavam o casebre, imaginando as roupas de seda e a vida de opulência que estavam sendo roubadas daquelas que se consideravam as verdadeiras damas. Maria e José, desesperados pela última chance de garantir uma migalha, apareceram no casebre na manhã da partida, trazendo um lenço velho e sujo como um falso presente de despedida. Eles tentaram usar a culpa, o peso do sangue, a narrativa de que sempre a amaram. Meu Deus, Ana, como você vai deixar a sua família, as suas raízes? Lembre-se de onde você veio. O apelo era uma chantagem emocional grotesca. Ana olhou para o lenço, para os rostos contorcidos de hipocrisia e para a porta da cozinha que ela estava fechando para sempre. Ela respirou fundo, absorvendo o último pedaço de dor que aquele lugar lhe oferecia. Eu não estou deixando minhas raízes, estou apenas mudando o solo. E o respeito que eu dou a vocês será exatamente o respeito que vocês me deram durante todos estes anos. Ela não lhes deu perdão, apenas silêncio e distância, a vingança mais sutil e poderosa. A carroça que a levaria embora não era luxuosa, mas robusta, puxada por cavalos fortes, um contraste gritante com a vida de privações que Ana conheceu. Ela subiu ao lado de João, e a vila inteira assistiu a merendeira partir, rumo a um destino de riqueza inimaginável. Mas o caminho de Ana para a aceitação e o respeito de um mundo novo, cheio de regras e segredos, estava apenas começando. Ela havia conquistado o amor do homem mais rico, mas agora precisava conquistar o respeito de todos os que esperavam vê-la tropeçar em sua nova vida. Se a história de Ana e João está aquecendo seu coração e mostrando que o amor verdadeiro triunfa sobre a maldade, deixe seu like e inscreva-se no Corações do Passado para não perder a grande reviravolta que aguarda Ana no casarão. O que vocês acham que a alta sociedade fará com a merendeira? A carroça seguia pelas estradas de terra batida, e para Ana, cada solavanco parecia sacudir a poeira de uma vida inteira de miséria e desprezo. Ela não olhava para trás, mas sabia que a vila inteira estava postada nas janelas, não para lhe desejar felicidade, mas para catalogar cada detalhe de sua ascensão repentina, esperando o tropeço que confirmaria o julgamento que tinham dela. O caminho para o casarão não era apenas físico, era uma subida abrupta em direção a um mundo que Ana sentia não pertencer, onde o ar era rarefeito pelo luxo e as regras eram escritas em silêncio. Chegaram ao portão de ferro forjado que Ana só conhecia por lendas, um portal maciço guardado por 2 homens de semblante austero. Ao cruzar o limite, ela sentiu a vertigem do poder. O casarão, imponente e branco, parecia rir das casinhas simples da vila. Ali, Ana não era apenas a merendeira, ela era a escolha de João, e essa escolha lhe dava um peso de responsabilidade que ela jamais esperou carregar. O peso de ser a prova viva de que a virtude pode sim desafiar a linhagem e o berço. Os preparativos para o casamento eram rápidos e discretos, comandados por João, que impôs uma condição rígida. A lista de convidados seria curta, focada em seus poucos associados de confiança e totalmente excluída de qualquer pessoa que houvesse tratado Ana com crueldade. Enquanto Ana era vestida com um linho fino e branco, presente de João, ela olhava seu reflexo e via não a beleza ou o luxo, mas a dignidade redescoberta, a confirmação de que ela finalmente merecia estar ali, não pela riqueza, mas pelo homem que a valorizou. Mas a inveja é um parasita que não morre fácil. Maria e José, desesperados com a ideia de serem totalmente excluídos da glória e do dinheiro,
fizeram uma última e patética tentativa de invadir o novo mundo de Ana. Na manhã do casamento, eles se vestiram com a melhor roupa que tinham, que mal escondia a pobreza e o desleixo, e foram até o casarão, exigindo falar com o futuro casal, alegando que tinham direitos de sangue e que precisavam da bênção de sua irmã. A momento no portão foi a consumação da humilhação pública deles, um golpe final de justiça silenciosa. O capataz de João, um homem alto e silencioso chamado Elias, veio ao encontro deles com uma frieza de granito. Em nome do Senhor João, não há ordens para receber parentes da noiva que não foram convidados. Elias não ergueu a voz, mas suas palavras cravaram-se no peito de Maria e José como facas frias. Eles tentaram implorar, gritar sobre o sangue, mas foram ignorados, e pela primeira vez sentiram o gosto amargo do desprezo que destilaram por tantos anos. A notícia do vexame da família viajou de volta à vila antes mesmo que a cerimônia começasse. A comunidade assistiu à queda dos arrogantes e ao triunfo da humilde, um espetáculo moralista que invertia a ordem social de forma brutal. Para os vizinhos, Maria e José agora eram a vergonha, os que perderam a chance de ouro por sua própria maldade, e o silêncio que se instalou sobre a vila era a confirmação de que a merendeira não seria mais a piada, mas a patroa. Na pequena capela da fazenda, Ana caminhou ao encontro de João. Não havia grandes orquestras ou convidados pomposos, apenas a verdade daquele momento. Ao olhar para João, ela não via o fazendeiro poderoso que dominava a região, mas o homem que sentava sozinho à mesa da merenda, que lhe sorria com cansaço e que lhe pedia apenas um prato de comida e um pouco de atenção. O homem que viu sua alma. As palavras de João no altar não falavam de posses ou contratos, mas de um resgate. Ele disse em voz baixa e firme que nunca amou um corpo bonito ou um nome respeitável, mas amou a mão que serviu a comida, a humildade que suportou a dor e o coração que foi capaz de dar caridade, mesmo quando estava faminto de afeto. Ele confirmou que a riqueza era apenas um pano de fundo para a única coisa que importava, a autenticidade de Ana. Neste instante, toda a confusão de Ana se desfez. Ela entendeu que não havia sido enganada ou testada, ela havia sido escolhida. O amor que ela esperou a vida inteira não era um amor de contos de fadas, mas um amor forjado na realidade dura, um amor que lhe deu a honra que a família lhe roubou e a visibilidade que a comunidade negou. Ao final da cerimônia, quando o sol se punha sobre a vasta propriedade de João, Ana sentiu o peso do anel em seu dedo e percebeu que a riqueza que importava não estava nas joias, mas na certeza de ser amada incondicionalmente. O destino da merendeira desprezada havia sido transformado e ela não precisou mover um dedo para se vingar da família. A vida e o amor verdadeiro fizeram isso por ela. A noite de núpcias, passada sob o teto daquele casarão que agora era seu lar, representou o ponto final de sua vida de solidão. Ana repousou a cabeça no peito de João, sentindo-se inteira pela primeira vez, sabendo que a dor do passado era apenas o preço que ela pagou para valorizar a felicidade presente, um custo alto, mas que lhe rendeu o tesouro que esperou a vida inteira. A história de Ana e João não é sobre riqueza, mas sobre a força da bondade em face da crueldade, sobre como um prato de comida servido com respeito pode mudar o destino de duas almas cansadas. A merendeira desprezada pela família encontrou o amor que a enxergou de verdade, o amor que provou que a verdadeira nobreza está na dignidade do espírito e não no sobrenome ou na conta bancária. Se a saga de Ana te ensinou que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nos corações mais quebrados,
Faça um pacto de emoção conosco, inscreva-se no Corações do Passado e compartilhe esta história para que o mundo saiba que o desprezo jamais vencerá a pureza. Este é o poder do verdadeiro amor.